Eu conheci o Maciel, eu já sabia dele naquela época do Volta Redonda. Volta Redonda acho que por 2 minutos não foi campeão estadual em cima do Fluminense, que teve aquele gol de cucuruco do Antônio Carlos no último minuto. Isso mesmo. O Adriano também estava. Tava no banco. Ah, você estava no banco daquele time? Aí, tá vendo? Só, meu irmão, Valentim. Valentim, tá. Entendeu? Tu pesquisou aí. Pesquisei, tinha que vir aqui no Google, entendeu? Valentim. Então o time era bom. Paulo Rink, Osés, esse Valentim, né? A lateral direito, jogou no Flamengo. Era o Borsato também jogava. Pô, o time do Atlético era muito bom na época. Tu tava no banco daquele jogo? Tava. Por quê? Fazia. Eu cheguei, era para jogar. E o Lugão, quando eu cheguei, a gente tinha tanta amizade que os pais do Lugão, eles sempre falavam, pô, Adriano, você é o cara. Eu, por que eu sou o cara? Meu filho te adora demais. E ele te segue como exemplo. Por quê? Eu chegava para ele, dava um histórico para ele do jogo, dos treinos. Eu falei, cara, eu tô aqui para te ajudar. Eu quero jogar, mas você tá bem, tá de parabéns, cara. Já que você tá jogando, então vamos lá, vamos treinar firme. Vou fazer sombra para você, que eu quero jogar também. Mas respeitando você. Portanto, que ele foi um dos melhores goleiros do estadual, porque depois que acabou o estadual, ele foi pro Fluminense. Isso. Ele foi pro Fluminense depois do estadual. Ah, esse aí eu não lembro não. Foi. Ele no Fluminense eu não tô lembrando. Ele, o Léo Guerra e Schneider. e Schneider. Ah, esse aí eu não tô lembrando não. Depois quando você saiu daquela decisão do Volta Redonda, aí você foi pra onde? Não, ainda continuei na Volta Redonda. Depois da decisão. O Lugão saiu, eu continuei. Não, eu saí, fui pro... Eu saí que eu não renovei meu contrato, né, na época, né, e aí o Adriano continuou, eu fiquei num projeto que o Tita tinha feito no Olaria, né, da Copa Rio. Nós chegamos à final com o Flamengo, perdemos nos pênaltis, e aí o presidente da Portuguesa na época fez o convite pro Tita, né, e aí o Tita levou eu, Santiago, Bruno Lazzaroni, o Rocha, o Camilo, né, e mais quem? O André, levou uns 5 ou 6 jogadores para a Portuguesa. Uhum. E aí nós fizemos tipo uma mini pré-temporada na época, né, e aí o treinador era o Neto, mas aí foram jogar contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda, tomaram a chinelada de 4-0. E aí vieram aqui, né, e nós tivemos a felicidade de ganhar de 2-0. E aí, no final desse jogo, o Tita falou que era pertinho do final do ano, né? E aí o Tita ia dar o treinamento até o dia 30, ia dar folga pra gente dia 31, a gente já só ia voltar no dia 2 para Mangaratiba. E aí o presidente falou que não, que tinha jogador que bebia, o caramba, aí o Tita na época achou melhor sair. E aí, quando eu cheguei em casa que eu recebi a notícia, porque o Bruno Lazzaroni me ligou na época e falou, ó, eu não tô fora. E ele prometeu arrumar time para todo mundo. Uhum. E ele arrumou. Aí ele botou o Bruno Lazzaroni no América, eu também fui pro América, né? Aí o meu primeiro jogo foi contra o Adriano. A América, eu tava no banco. Que aí você tava até como assessor em 2006, que era o Luciano, né? Era o Luciano, o lateralzinho esquerdo, aí sentiu a lombar, né? Até aí na você época, voltou, aí eu você entrou. Entrei e depois, graças a Deus, não saí mais. Até o Joel falou que eu bati tambor, pô. Olha. Bateu tambor? Bati tambor, o Marcel bateu tambor. Aí perdemos aquele jogo de 2-1, né? E aí depois foi indo. Nem me lembre daquilo. Aquele... Botafogo? Não, tô falando contra o Volta Redonda do primeiro jogo, foi 2-1. Mas não, eu tô falando assim, quando você foi pro América, que nós tivemos aquele primeiro roubo, né? Isso aí nós perdemos os 2 primeiros jogos. Nós perdemos pro Volta Redonda e Friburguense. Aí depois nós ganhamos do Vasco, do Botafogo e do Nova Iguaçu. Aí nós fizemos 9 pontos e classificamos. Aí fomos fazer a final com o Botafogo e deu aquele negócio, aquele auê todo, né? Que até hoje a gente... Mas... Eu sou um. Eu acho o seguinte, Ricardo. Hoje, eu posso até estar falando alguma besteira, mas eu sou muito focado. Hoje, na atual conjuntura,
um time de médio porte, eu não considero nenhum time pequeno, de médio porte. Grande é Flamengo, Vasco, Fluminense, esses times aí, né? Hoje, atualmente, você não vai ver time de médio porte ser campeão no Carioca. Não chega. Chegou aí Volta Redonda, chegou na época o América, depois chegou o Americano. Hoje você vê aí, não chega mais. Quando tiver, ninguém começa a puxar, entendeu? Alguma coisa tem, entendeu? Não falando nada de federação, nada de arbitragem, nem nada, mas alguma coisa tem, porque não tem, porque o que acontece? Na época que nós fomos campeões, eu e o Adriano lá no Volta Redonda, foi Volta Redonda e Americano, né? Aí depois fizemos a primeira semifinal com o Fluminense, não foi? Na primeira final contra o Fluminense e a segunda. O primeiro foi 5-4, não foi, Adriano? Depois foi 3-1. Aí eu te falo, nos bastidores, né? Para depois, amanhã, nos bastidores, o Volta Redonda é campeão. Não querendo desmerecer o Volta Redonda, que eu agradeço muito o Volta Redonda porque fez por mim, né? A maioria das vezes, todas as vezes que eu passei pelo Volta Redonda, eu trabalhei em time grande, saí do Volta Redonda para trabalhar em time grande. Se você botar numa prateleira, Volta Redonda e Fluminense, não tem como. Amanhã para vender jornal, Fluminense é assim, Volta Redonda assim. Então a mídia, aí o que acontece? E o caso seguinte, a diretoria do Volta Redonda na época também não conseguiu assimilar bem a vantagem do primeiro jogo que nós tivemos, não foi, Adriano? E aí o que acontece? Eles passaram a pressão toda pra gente. Os jogadores hoje sentem até um friozinho na barriga, mas em questão de toda hora a mídia querendo mostrar o treinamento nosso, eles esqueceram o Fluminense e ficaram só a semana em cima da gente. Isso aí, para time pequeno, influencia pra caramba. Você vê na final do Paulista, que foi Palmeiras, o primeiro jogo acho que foi 1-0, se não me engano. Depois... Água Santa. Ganhou o primeiro jogo do Palmeiras. Foi Palmeiras? Foi Palmeiras. Ganhou de 1-0. Depois, no Parque Antártica, quanto que foi? Entendeu? Aí fica difícil. E os caras só botaram tudo a pressão em cima do Água Santa. Então, a mídia vende. Qualquer coisinha tá vendendo. A Água Santa aí não tem como. Eu penso assim. Não querendo desmerecer lá, vai falar, o Marcel tá falando porque parou. Não. Eu também, na época que eu jogava, né, que eu era atleta profissional, o pessoal, como que você acha? Meu irmão, falo de mim. Eu tenho autocrítica. Eu joguei bem, joguei mal, entendeu? Então, falar de time, quem tem que falar do time é o treinador, não sou eu. Entendeu? Verdade.